aí, tudo bem? Assustando a volatilidade dos mercados? Pois é, né? A gente está passando aí por um momento em que os poderes da República não se entendem, a inflação está alta e nós temos um cenário de redução dos estímulos monetários pelos bancos centrais. Isso está trazendo muita volatilidade para o mercado e assustando muitos investidores. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui relembrar a renda fixa, que é uma alternativa justamente para buscar uma segurança nos investimentos. Né? A renda fixa ela vem por definição, né? É aquela renda que você vai conhecer os rendimentos que vão ser auferidos ao longo do tempo. Não que aquele rendimento seja fixo todos os meses, mas que você vai ter conhecimento do que você vai ter de remuneração ao longo do tempo. Né? Ao que vai estar amarrado pelo menos. E quais são, então, os principais títulos aí disponíveis na parte de renda fixa com estabilidade, né? Porque quando a gente fala de renda fixa, você pode trabalhar tanto por emissão bancária, que é o que nós vamos falar hoje, como, por exemplo, por títulos públicos. Mas nos títulos públicos nós temos o que chamamos de marcação a mercado. Então eles têm volatilidade no preço do dia a dia. Eles garantem a taxa apenas no vencimento. Na verdade, os títulos de emissão bancária também garantem só no vencimento. A questão é que eles não fazem a marcação a mercado e não nos dão os sustos de meio de caminho. Porque normalmente eles possuem prazos menores do que os títulos do Tesouro, então eles permitem aí uma diversificação num prazo mais curto, né? Quem sabe 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais. Né? Tudo vai depender dos objetivos do investidor. Quais são então esses principais produtos? É o CDB, a LCI e a LCA. O CDB ele se diferencia dos outros dois por ser um produto tributado. Então, ele é sujeito a um recolhimento de imposto de renda no momento do resgate. A LCI e a LCA são produtos isentos de imposto de renda. Então, essa é a principal diferença desses carinhas aqui. Né? Conforme o investimento, conforme o tempo do investimento, a LCI vai ser muito mais interessante. Porque se você pensa, por exemplo, no investimento de 1 ano, na renda fixa, na regra atual, no CDB, você teria uma tributação de 20% sobre o rendimento. E daí a LCI e a LCA ficam isentas. Então, a comparativa que você tem que fazer, na verdade, é a taxa. Né? Quanto que vai estar sendo oferecido num CDB e quanto que vai estar sendo oferecido numa LCI e LCA. Muito bem. E daí, quais são as formas de remuneração que nós temos nesses títulos? O padrão, que normalmente é oferecido, é a história do CDI. E quanto que está o CDI hoje? Nós até conversamos, né, quando foi feita a mudança aí da taxa de juros brasileira, e nós estamos hoje num patamar de 5,25% ao ano. E quando a gente compara com a inflação, é uma taxa que não consegue repor a inflação, que o acumulado dos últimos 12 meses foi de 8,99%. Né? Então, portanto, ela não garante um ganho real. Porém, as outras duas alternativas aqui estão se diferenciando no mercado e surgem como uma oportunidade aí para buscar aquele ganho acima da inflação. Lógico, os títulos que pagam IPCA mais taxa, eles já garantem inflação mais uma taxa fixa. Então, esse acaba sendo o título que vai te garantir um ganho real, de fato. E os pré-fixados? Os pré-fixados estão muito interessantes agora, eles estão trazendo taxas que podem remeter exatamente a um ganho real. Porque se a gente utiliza a projeção futura da inflação, existe uma expectativa de redução, né? Então a inflação projetada ela já está abaixo de vários títulos que são negociados aí no pré-fixado. Então você já encontra ativos, por exemplo, com 1 ano, LCIs até mesmo, pagando 8% ao ano. Então você já tem alguns ativos remunerando melhor do que o CDI, né, disponíveis no mercado. Qual que é o detalhe? Que normalmente para você acessar esses ativos que são pré-fixados ou de inflação, você tem que abrir mão da liquidez. Tá? E aí vem exatamente 2 informações importantes. Quanto que eu preciso para investir num título de renda fixa? Normalmente os títulos são emitidos com padrões de R$1.000. Então múltiplos de 1.000, né? 1.000, 2.000, 3.000, enfim, o montante que for. Né? E a questão da liquidez. Como eu comentei, normalmente na renda fixa bancária, você abre mão da liquidez justamente para fugir da marcação a mercado, que é o que traz a volatilidade, por exemplo, nos tesouros ou em fundos multimercado, por exemplo. Né? Então, na renda fixa, você amarrou um prazo e você fica com aquela renda já amarrada, já estabelecida para todo o período ali do investimento. Né? Você, então, tem a liquidez no vencimento
ou, se for o caso, numa transferência de título, porque, por exemplo, CDBs são transferíveis, né? Você pode transferir para outros titulares, tá? Claro, tem a história do mercado secundário, mas normalmente quando você trabalha com o mercado secundário, quer transferir o título para um terceiro e não fechar a negociação com o banco, né? Você transferir para um terceiro, existe o deságio, né? Que acaba sendo aplicado sobre esses títulos. Mas são alternativas, então, de renda fixa que permitem aí uma maior estabilidade nos resultados dos investimentos. Ok? Lembrando que os títulos de renda fixa, eles possuem, no caso, os CDBs, LCIs e LCAs, eles possuem o fundo garantidor de crédito, né? Que acaba sendo uma garantia adicional ali, além da garantia da instituição emissora, que é o primeiro ponto a ser observado na garantia dos títulos, né? Quem emitiu, né, já é responsável pela garantia dos títulos, e daí nós temos o FGC como um plano de fundo ainda para uma garantia adicional. Ok, pessoal? Quais são os objetivos, então, da renda fixa? Está exatamente na história de você oferecer um conhecimento, ou seja, uma garantia de resultados, né? Você ter exatamente uma remuneração de patrimônio, especialmente uma garantia de manutenção patrimonial, especialmente naqueles títulos que pagam inflação, né? E, naturalmente, rentabilizar o capital investido. Beleza? Tá aí mais uma ideia para avaliar. Renda fixa a gente tem deixado de lado por algum tempo, porque, em geral, não estava pagando inflação, mas agora está na hora de botar os olhos de novo nesse tipo de investimento. Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima.